Jogar bem é bom, mas eliminar Argentino da Libertadores é muito melhor. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. Está no ar mais uma edição do Cabeça Fria, desta vez para analisar a nossa vitória e classificação na Libertadores. Vencemos o São Lourenço por 1-0 e estamos nas quartas de final. Antes de avaliar o jogo, alguns pedidos de sempre aqui no canal. Primeiro, se você está me assistindo e ainda não é inscrito nesse canal, me dá essa força, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, gratuito e me ajuda demais. Ajuda também clicando no botão hypar, caso ele apareça para você aí embaixo. Ajuda deixando o like, mandando para os amigos. Se inscreva também no canal de cortes, porque tem muito conteúdo legal lá todos os dias. O link também está aqui na descrição. E se você quer apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar sócio do canal. São 3 categorias, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo do título e ver as opções, beleza? Bom, vamos lá então falar desse jogo. O Atlético está classificado para as quartas de final, vai enfrentar o Fluminense, que passou nos pênaltis do Grêmio, né? Perdeu o jogo da ida, venceu o jogo da volta, levou para os pênaltis e passou. O Fábio realmente fez a diferença mais uma vez. A gente sabe da qualidade do goleiro do Fluminense, que era nosso adversário nas quartas, mas antes temos que analisar esse jogo contra o São Lourenço. Um duelo muito complicado, né? Os dois jogos muito difíceis, jogos de pouquíssimas chances claras para os dois lados. O empate lá na Argentina se fez muito importante, né? Foi um resultado que se provou muito importante pensando no jogo da volta, e aí com uma vitória simples ontem a gente avançou para as quartas de final. Bom, olhando para a escalação, né? O Milito mudou ali um pouco o time, algumas substituições que geraram ali uma certa surpresa em grande parte da torcida. Eu particularmente fiquei surpreso, especialmente com a mudança na zaga, né? Ele tirou o Saravia, havia aquela dúvida se jogaria Batalha ou Bruno Fux, jogaram os dois e o Saravia ficou no banco. Então jogou ali o Batalha como um zagueiro central, o Fux como um zagueiro aberto pela direita e o Alonso na dele como zagueiro pela esquerda, né? Por dentro eu achei que jogaria o Fausto Vera de cara, mas não, o Franco entrou como titular, e aí jogaram Otávio, Alan Franco e Zaratio, né? O Bernard foi para o banco, entrou o Zaratio, a gente vai comentar sobre isso. Nas alas, os titulares, Arana de um lado e Scarpa do outro. Na frente, Paulinho e Daverson. Essa foi a escalação inicial do Atlético. O Zaratio, o Milito explicou na entrevista coletiva que conversou muito com ele e ele sentiu uma melhora na dor ali da pubalgia e aguentaria pelo menos ali um tempo do jogo. E aí o Milito optou por usar o Matias Zaratio nesse primeiro tempo. É um jogador que o Milito já deixou claro que pelo dinamismo que ele tem, quando tiver condição de jogo, será titular do time, só que a gente sabe que é um cara que convive com essas lesões, ou melhor, com essa lesão e essas dores, né, que vão e voltam. Alguns dias estão maiores, outros dias estão menores. Quando ele tem condição, ele vai para o jogo, é um cara que te entrega tanto sem bola quanto com bola. Um cara que combate, que marca, que ajuda nessa briga por espaço no meio campo, que contra um time como esse do São Lourenço faz muita diferença, e com bola também tem qualidade para jogar. Não é o Zaratio dos melhores momentos que a gente já viu, até em função dessa falta de sequência. A gente sabe que para o jogador atingir o seu maior nível técnico, ele precisa de uma sequência de jogos, de mais minutagem, e as dores do Zaratio não permitem... Garganta tá ruim hoje. Não sei se é efeito do gás lacrimogêneo lá de ontem, da pancadaria da torcida do São Lourenço com a PM, mas enfim, seguimos. Então, assim, pode ser efeito, claro, dessas dores, mas o Zaratio não é, nessa temporada como um todo, o jogador que a gente já viu ele sendo no auge no Atlético, mas de toda forma é sim, o Milito tá coberto de razão, um jogador muito importante, jogou um tempo no intervalo do jogo, ele saiu e o Bernard entrou. No intervalo saíram o Zaratio para a entrada do Bernard e o Daverson para a entrada do Eduardo Vargas, né? Foram as mudanças que o Milito fez no intervalo do jogo. Primeiro tempo do Atlético muito ruim. E o Milito tem razão quando ele fala que existe um mérito grande do adversário. Não significa que a gente não pode cobrar melhor desempenho do Atlético. Pode, porque esse time pode jogar mais bola, mas o São Lourenço realmente fez um grande jogo do ponto de vista defensivo. Aliás, no primeiro tempo, não só defensivo. Os caras conseguiram tirar todo o espaço do Atlético. Eles jogam com 2 linhas de marcação extremamente próximas, mas muito compactadas. São jogadores que ficam muito perto um do outro e aí não dão espaço entre linhas para o time jogar. Então o Zaratio não conseguiu, criativamente falando, produzir muita coisa. O espaço pequeno que existia no Atlético do lado ofensivo, né, do nosso ataque,
era pela direita com o Scarpa. Em alguns momentos ali do primeiro tempo, dava para ver que o Scarpa conseguia receber essa bola na direita com algum espaço, que não era tanto espaço assim, mas tinha sim algum espaço. O problema é que quando ele dominava a bola, em fração de segundos, já tinham 2, 3 jogadores do São Lourenço em cima dele. Impressionante, realmente. Quanto o São Lourenço conseguiu marcar bem o time do Atlético, a impressão que dava, eu até brinquei com isso na coluna que escrevi hoje pro Tempo. A impressão que dava é que o São Lourenço tinha 50 jogadores em campo, assim. Eu nunca vi nada parecido. Os caras marcavam com muita gente, todos os jogadores do Atlético, né? Geralmente você olha pro campo, você consegue ver, pô, os caras estão marcando bem aqui, mas do outro lado tem espaço. É só rodar essa bola mais rápido que a gente vai achar esse jogador desmarcado. O São Lourenço não, cara. Os caras conseguiam marcar todo mundo com muita eficiência. É claro que a dificuldade do gramado aumenta essa dificuldade para o Atlético conseguir acelerar o jogo, né? Perdão pela redundância, mas assim, o Bernard já falou isso, o Scarpa já falou, vários jogadores já falaram que com o gramado nessa situação, e estava ruim mais uma vez, né? Aos 5 do primeiro tempo ali, teve uma bola recuada para o Everson, que deu para ver com clareza ela indo quicando ali na direção do nosso goleiro, que aliás foi muito importante no jogo, vamos chegar lá. Mas o gramado muito ruim, ele dificulta esse jogo mais rápido. Ele obriga o jogador a dominar a bola, a ajeitar a bola antes de dar o passe. Então, quando você pega um time que marca muito bem, marca muito próximo, você tem essa dificuldade dobrada. Realmente o gramado não era dos melhores. Mais uma vez, aliás, não era dos melhores não. Era ruim de novo e que bom que o Atlético agora vai dar esse tempinho para o gramado da Arena MRV melhorar. Vai para o Mineirão no fim de semana contra o Fluminense. O Atlético, portanto, criou muito pouco. Os caras marcavam muito bem. Acho que a primeira chance assim, do Atlético que eu me lembro foi lá já para os 30 minutos do primeiro tempo. Uma jogada do Paulinho, que ele sai costurando, né, carregando a bola por dentro. Um dos jogadores do São Lourenço escorrega e o Paulinho ali perto da entrada da área consegue finalizar, mas finaliza sem tanto perigo. O Paulinho no primeiro tempo foi mais uma vez um jogador mais meia do que atacante, um cara que busca a bola bem lá atrás. É claro que tem liberdade para pisar na área, para aprofundar, enfim, para ser uma alternativa a mais para finalização das jogadas, até porque é atacante de ofício, mas especialmente no primeiro tempo ele jogou mais distante da área. É um jogador muito importante para o time. Vocês sabem o tanto que eu defendo o Paulinho aqui, vou continuar defendendo. O que ele gera de jogo para a equipe justifica, sem dúvida nenhuma, a titularidade absoluta dele no jogo, apesar de ontem ele ter tido 2 chances ali, 2 oportunidades no segundo tempo, que na minha opinião a melhor opção seria dar o passe, né, para o Vargas em uma, ou para o Vargas ou o Bernard na outra, que foi o último lance do jogo, mas ok, no cômputo geral o Paulinho segue sendo um jogador muito importante. No segundo tempo ele foi mais atacante do que meia. No primeiro tempo ele estava jogando um pouco mais recuado. Uma pausa rapidinha nessa falazada aqui, porque eu comecei a falar e não parei mais, para o recado, claro, dos nossos parceiros aqui do canal, a KTO e a Confiax. Primeiro, se você ainda não fez o seu cadastro na KTO e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Aposte com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos e consulte o regulamento para entender direitinho como funciona. Recado também da Confiax, porque a Confiax está com uma campanha muito legal neste mês de agosto, que daqui a pouco vai terminar, tá? É a campanha Acelera Consórcio, para você que está aí considerando fazer um consórcio para realizar o seu sonho da casa própria, do seu carro, do seu veículo pesado, caminhão, por exemplo. Apenas neste mês de agosto, você fechando o seu consórcio com a Confiax, o QR Code está na sua tela, você vai pagar apenas 50% da mensalidade até a contemplação. É isso mesmo, até ser contemplado você só paga 50% da parcela. Entre em contato com o time Confiax, consórcio sem juros, sem burocracia, sem entrada, você vai ser muito bem atendido e quem sabe dar um passo importante na realização do seu sonho, beleza? Bora voltar para a análise. Pois bem, chances do Atlético, então, no primeiro tempo praticamente inexistentes. O Daverson brigando lá na frente, mas encaixotado na marcação. É um jogador que agrega na casquinha pelo alto, é um cara que ganha de zagueiro por cima, que faz a confusãozinha dele ali. Teve um momento ali no primeiro tempo que ele caiu lá na área, pôs a mão na cabeça, fez aquele show que a gente sabe que o Daverson sabe fazer e que eu não sou, assim, totalmente contra fazer contra argentino, não, porque eles são insuportáveis e eles fazem isso 3 vezes mais. Qualquer coisinha fica lá no chão meia hora. E como foi gostoso, inclusive, ver o Atlético fazendo uma cerazinha também de leve depois que fez o gol do 1-0, o gol da vitória, para os caras provarem um pouquinho do próprio veneno também. Mas o Davis, é bem verdade, mais brigou do que jogou. O Atlético não conseguiu criar no primeiro tempo alternativas para o nosso centroavante. E os caras sim tiveram uma chance
de fora da área, uma finalização de longe muito bonita, que pegou na trave do gol do Everson, né? O final do primeiro tempo ali, quem não estava preocupado, quem não estava com medo naquele momento era maluco, porque o Atlético não conseguiu criar, o Atlético estava totalmente anulado ofensivamente pela ótima marcação do São Lourenço, e os caras ainda conseguiram chegar nessa finalização de fora da área. Teve uma outra finalização de fora da área deles também, mas que não levou perigo, e alguns cruzamentos do São Lourenço em lances de escanteio, mas a zaga do Galo foi muito bem. Até acho que a escolha do Milito por 3 zagueiros mais zagueiros, né, o Batalha, que é zagueiro com o Milito, tá, gente? Pelo amor de Deus, já não é volante há muito tempo. O Bruno Fux e o Alonso, até acho que essa escolha por esses 3 jogadores em detrimento do Saravia pode ter muito a ver com essa questão física. Tá? Eu não estava na coletiva do Milito, essa era uma das perguntas que eu gostaria de fazer para ele, e aqui é até importante eu usar esse espaço para explicar por que eu não estava na coletiva do Milito, porque a gente sabe que internet e rede social é um ambiente fértil para teorias conspiratórias e para as pessoas criarem coisas na cabeça que não existem. Então vamos lá. Ontem, nas competições da Conmebol, é assim. A zona mista, ou seja, o momento que você tem ali, que os repórteres têm para entrevistar os jogadores, acontece depois do banho dos jogadores, né? No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, quando os caras estão saindo do campo, os jornalistas já estão ali para entrevistá-los. Então você faz a zona mista, consegue falar com todos os jogadores com tranquilidade e depois você se desloca para a sala de imprensa para falar com o treinador na entrevista coletiva. Na competição da Conmebol, na Libertadores, acho que na Sul-Americana é assim também, não é assim. Os caras saem do campo direto para o vestiário, não podem falar com ninguém ali, só com os detentores de direitos da competição, e depois do banho dos jogadores é que eles vão sair do vestiário para falar com toda a imprensa. Então o que acontece? Acontece que é simultâneo o momento da coletiva e o momento da zona mista. Eu poderia optar por ir para a coletiva? Poderia, só que eu ia correr o risco de não conseguir falar com jogador nenhum. E aí vocês precisam pensar também um pouquinho no meu lado do ponto de vista de produto. O canal do Frossar é o meu negócio hoje, né? Eu pago minhas contas através do canal. E a coletiva do Milito, que ontem foi Milito e Alonso, na Libertadores sempre falam ali o treinador e um jogador, ela é gravada de toda forma pela TV do clube, ela é publicada depois, e nós não detentores, ou seja, toda a imprensa, com exceção da Globo, da ESPN e da Paramount, não podemos fazer ao vivo, né, transmitir ao vivo a entrevista coletiva, nem a zona mista. Então, assim, eu teria que optar por gravar uma das duas entrevistas, ou a coletiva ou a zona mista. Só que se eu gravo a coletiva, primeiro, eu vou publicar no meu canal um conteúdo que já foi publicado pela TV oficial do clube, que a Galo TV grava também e publica com uma qualidade, inclusive, maior que a minha de áudio, porque já estão posicionados lá há muito mais tempo, tem uma equipe muito maior. Então, vai ser um vídeo a mais do mesmo conteúdo. E se eu vou para a zona mista, eu consigo pegar as entrevistas de vários jogadores, tá? Aí no ar o vídeo da zona mista, vocês podem ver que tem quase um time inteiro de entrevistas e é um conteúdo a mais. E é um vídeo importante para mim do ponto de vista de conteúdo. É um vídeo importante para o canal. Então eu não posso abrir mão da zona mista, falar assim, eu não vou na zona mista, vou correr o risco de não entrevistar jogador nenhum para ir para a coletiva e fazer uma pergunta para o Milito. Eu adoraria estar nos dois lugares, estar na coletiva, fazer a pergunta ao Milito, gravar bonitinho e estar também na zona mista. Mas infelizmente, por causa dessa questão do tempo, nas competições da Conmebol, eu preciso escolher entre uma coisa e outra. Em alguns jogos dá tempo. Lá, por exemplo, na Argentina, a coletiva do Milito foi rápida e na conversa que a gente tem ali com a galera da Conmebol, com a assessoria de imprensa do clube, todo mundo fala, não, o Milito já tá vindo, com certeza ele vai falar antes dos jogadores saírem. Beleza, eu fiz a coletiva, que foi a pergunta lá, que deu a polêmica, uma galera levou para um lado, meu Deus, agora vão boicotar o Frossaro, gente. Eu cubro futebol há 10 anos quase. Não foi a primeira vez, eu já falei isso aqui várias vezes, mas é normal isso, cara. Você faz uma pergunta, o treinador não gosta, te responde de uma forma mais ríspida, tá tudo bem, passou, estarei nas próximas coletivas normalmente. Mas assim, a gente sabe que na internet a galera gosta de criar teoria conspiratória, então tô deixando claro, não aconteceu nada, eu não fui boicotado, ninguém me proibiu de ir pra coletiva, eu simplesmente fui pra zona mista por uma questão estratégica pro meu canal, beleza? Não deu tempo ontem de fazer as duas coisas. No sábado, no fim de semana contra o Fluminense, certamente estarei na entrevista coletiva do Milito, porque é brasileiro e a zona mista já vai ter acontecido. Demorou? Acho que tá claro, só para botar um ponto final nessa história, porque a galera gosta de alimentar teorias aí no Twitter, já teve, assim, eu li mensagens, assim, dezenas de mensagens, Frossar, cadê? Frossar foi boicotado, proibiram o Frossar de ir pra coletiva, ele está amedrontado depois do Milito ter brigado com ele, não tem nada disso, foi simplesmente uma questão de priorização da zona mista, beleza?
Como eu vinha dizendo, eu tinha essa ideia de perguntar para o Milito essa questão da opção pela zaga, mas eu acho que tem a ver sim com esse jogo físico, porque foi um jogo muito brigado e o São Lourenço levou a melhor no primeiro tempo porque conseguiu combater muito bem, né, tirar os espaços do time do Atlético, não deixar o time do Atlético jogar, nem com o Daverson, o Arana muito menos, o Scarpa pouquíssimas vezes teve, como eu falei, um pouquinho de espaço, mas não conseguia fazer uma jogada de perigo, finalizar, cruzar com capricho para a área. O Zaratio também não conseguiu criar. Enfim, o Atlético ficou encaixotado, não produziu nada, nada, e quase viu o São Lourenço abrir o placar no primeiro tempo com aquele chute fora da área que pegou na trave. O medo era muito grande no intervalo, o Milito fez algumas mudanças, colocou o Paulinho mais como atacante ao lado do Vargas no segundo tempo, o Bernard entrou como esse jogador por trás dos atacantes para articular o jogo, para criar um pouco, para incomodar um pouco mais os volantes do São Lourenço, só que o time voltou ainda muito mal para o segundo tempo, né? O Atlético voltou tomando um susto ali no início do segundo tempo, numa finalização deles que a nossa zaga consegue atrapalhar, e ali aos 15, 17 minutos o Everson precisa fazer duas intervenções muito boas, uma bola enfiada para o Coelho, que ele consegue sair e fazer a defesa antes até da finalização do atacante do São Lourenço, e a segunda, o Coelho também novamente consegue finalizar e o Everson sai muito bem e consegue a defesa. Não é nenhuma defesa, nenhuma das duas é aquela defesa plástica que o goleiro se estica e busca uma bola no ângulo, mas são defesas muito importantes e que evidenciam uma qualidade muito grande que o Everson tem, que é essa atenção para sair do gol, é esse funcionamento como um último homem ali. Pô, peraí, se a bola entrou nas costas da minha zaga, eu preciso sair para interceptar. A bola que entrou nesse primeiro lance que eu citei ali por volta dos 15 do segundo tempo, o jogador estava em condição legal, ele fez o facão certinho por trás da nossa zaga, e se o Everson não sai, ele ia sair cara a cara e ia ter uma condição muito boa para finalizar. Então é o tipo de coisa que não é todo mundo que percebe, porque não é uma defesa daquelas plásticas absurdas, meu Deus, que milagre, mas é a atenção do goleiro, e o Everson tem essa característica muito boa. Eu falei também lá no meu texto em O Tempo, que bom que ele voltou, e voltou num nível excelente, foi muito importante, ajudou o time realmente a manter o 0-0 no placar, porque até ali o jogo era total pró São Lourenço. Até aquele momento do gol, antes, né, do gol do Atlético, só o São Lourenço criou chances de perigo, o Atlético estava acuado, estava realmente travado no jogo, e é importante a gente destacar aqui o lado psicológico, que é o seguinte: o São Lourenço era franco atirador no jogo de ontem, né, e na chave como um todo, né, no duelo ali de oitavas, o São Lourenço era franco atirador, o Atlético era o favorito, então os caras jogam mais soltos, realmente. É mais fácil para o São Lourenço vir aqui, fazer o jogo que eles estão acostumados, de não deixar o time adversário jogar e ter ali coragem para agredir num lance ou outro, só saía na boa também, sem se expor defensivamente, porque a obrigação tá do outro lado. O Atlético era, sim, até conseguir o seu gol, um time mais nervoso. E aí, cara, eu lembro de eu pensando no intervalo, assim, refletindo, olhando pro céu, olhando pra torcida e pensando, falei, cara, de onde que vai sair esse nosso gol, cara? Porque não, ele vai fazer o quê? Vai botar o Bernard, provavelmente, eu já tinha visto o Bernard aquecendo lá no gramado no intervalo. Vai botar o Vargas, beleza, vai dar uma movimentação, mas o Bernard vai continuar encaixotado dentro da marcação desses caras. A gente vai ter que achar uma bola em profundidade, mas o gramado atrapalha, sei lá, um chute de fora, mas não tem o Hulk, sabe? Assim, eu tava pensando, caramba, cara, de onde que a gente vai achar esse gol? E veio na cabeça a possibilidade da bola parada. Pô, a bola parada pode resolver, não temos ali mais o Daverson na área, né, até porque saiu para entrar o Vargas, mas de repente um zagueiro, e vamos ver. E aí quando eu tava nessa reflexão, voltou pro segundo tempo e parei de refletir e fui ver o jogo. E aí realmente foi o que aconteceu, a bola parada resolveu, como eu falei, tomamos sustos no plural, ali aos 15, 17, mas logo depois teve o lance que a torcida do Galo pressentiu o gol, né, aliás, parênteses aqui para elogiar a festa da torcida do Galo, parabenizar aqui na pessoa do Thiago Scapi. Ele me falou que pode falar de qualquer jeito, tá? Thiago Scapi, Thiago Scapi, enfim, que é o cara, um dos caras que lidera ali esse movimento de mosaicos, ele, o Coletivo 1908, festa absurda, festa linda mais uma vez, com uma mensagem muito legal. Tem, infelizmente, uma imagem rodando aí de um torcedor do Atlético imitando o gesto racista, não tem nem coragem de imitar aqui, né, que foi feito lá na Argentina. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso aqui dá até vergonha de falar um negócio desse. Aí vão falar, ele fez pra ironizar, pra, sabe, fazer menção ao gesto que eles fizeram lá na Argentina. Gente, gesto racista, você não faz em nenhuma hipótese.
você não faz nenhuma hipótese. Para ficar perfeito ontem era isso, era ganhar na bola, passar a mensagem no mosaico que foi lindo e mostrar mais uma vez que o Clube Atlético Mineiro e sua torcida não admitem nenhum tipo de manifestação racista, e tem um bobão lá que imita o gesto que os caras fizeram na Argentina pra... Oh, meu Deus do céu, é difícil demais, cara. Mas enfim, fica aqui o repúdio a essa postura desse torcedor especificamente, que imitou o gesto que a gente viu lá na Argentina. Isso não existe, não é coisa pra se brincar, pra se, vou repetir. Sabe o que é legal se repetir um gesto pra brincar? Lembra na Copa do Brasil de 2014, que nós perdemos o jogo da ida contra o Corinthians em São Paulo e o Mano Menezes fez a dancinha? Aí o Galo classificou depois no Mineirão, foi todo mundo lá, o Vitor, os jogadores do Galo fazendo dancinha no meio. Aí beleza, cara, é um gesto de brincadeira, de provocação, foi uma dancinha do treinador adversário, que aliás vai ser nosso adversário agora também na Libertadores com o Fluminense. Gesto racista não, cara. Gesto racista não se imita, não se brinca, não se faz paródia, simplesmente se repudia e de preferência pune, né? De preferência corta totalmente pela raiz esse tipo de coisa, que é o que falta, inclusive. Punição severa para racista, porque o lugar de racista é na cadeia. Mas... falando da parte boa, lindo mosaico, linda festa, e voltando pro jogo, a torcida do Galo pressentiu, cara, o lance. Foi um negócio bizarro. Quem tava na arena sabe do que eu tô falando. Uma jogada pela esquerda, raríssima, uma triangulação rara que aconteceu no jogo pouquíssimas vezes, talvez a única. Salvo engano, foi o Bernard, o Paulinho e o próprio Arana. A bola entra no Arana na linha de fundo, ele tenta um cruzamento para trás, a zaga do São Lourenço corta, escanteio pro Galo. E ali parece que o time acordou e a torcida acordou junto, né? A torcida começou a cantar alto, vamos Galo, ganhar a Libertadores, e ontem, assim, em vários momentos deu pra ouvir bastante a torcida cantar, tá? Gostei, a gente conseguiu vencer ali a questão da acústica da arena, em alguns momentos do jogo, claro. E aí veio aquele frisson e aquela energia, e no escanteio, logo depois, a bola vem cruzada na área com a qualidade do Scarpa, que é absurda. Eu não canso de elogiar o Scarpa, é um jogador muito acima da média, e eu falei também isso lá no meu texto em O Tempo Hoje, que o Scarpa, quem tem o Scarpa no elenco, quem tem um jogador com a qualidade dele na bola parada, no escanteio, numa falta lateral, precisa ter aí por baixo 10 gols na temporada de bola levantada na área, porque aqui vale um elogio ao Milito, tá? Esse time agora tem repertório ofensivo de bola parada. É um passado não tão distante que a gente via o Atlético ter 10, 12, 15 escanteios para cobrar num jogo e batia os 15 da mesma forma, só no primeiro pau, e facilitava totalmente a vida da defesa adversária. Agora não, você tem escanteio curto, você tem cruzamento no segundo pau, no primeiro pau, no miolo da área, e o Milito falou isso em coletiva, que estudou como que o São Lourenço marcava essa bola parada defensiva e soube explorar muito bem. A qualidade do Scarpa facilita, claro. O Batalha estava bem posicionado, fez o gol, fez a comemoração dele lá, imitando alguém que está enchendo um balão, provocando. Ele é cria do Huracan, que é rival do São Lourenço, então foi legal também para ter essa simbologia, porque esses caras do São Lourenço são chatos demais, então mereciam tomar um golzinho de um ex-rival deles também para ir embora mais tristes para casa. E é isso, assim, conseguimos esse gol que nos deu uma certa tranquilidade. E aí, cara, inverteu totalmente o jogo. A Argentina é humano também, né? Como eu vinha dizendo, eles estavam muito mais soltos e mais tranquilos no jogo pelo simples motivo de serem franco-atiradores no duelo de oitavas de final. O Atlético era o favorito. Então eles tinham essa tranquilidade de só marcar, jogar quando é possível jogar, arriscar de fora da área, incomodar, e se achar um golzinho tá tudo bem. Depois que eles tomam o gol, o Atlético cresce no jogo. E cresce mesmo, cresce a vera. Me lembro de uma bola que foi lançada, salvo engano, pelo Fux pro Paulinho, que saiu em boa condição e acabou levando mais para a linha de fundo e finalizando ali. O goleiro do São Lourenço fez a defesa. Acho que ele poderia ter tocado para o Vargas, ou ter levado um pouquinho mais, ou aberto um pouco mais ali o corpo para tocar para o Vargas finalizar para o gol, mas beleza. É uma jogada que dá para entender também a finalização do atacante. Logo depois tem uma jogada que o Bernard cruza. O cruzamento do Bernard também é muito bom, também tem muita essa qualidade para bater na bola no segundo pau, e o Vargas se estica todo. Se ele consegue chegar um pouquinho antes naquela bola, ele faria o gol de cabeça, mas também não conseguiu. E os caras sentiram, efetivamente sentiram. O Atlético começou a valorizar um pouco a posse, começou a tocar a bola e enfim, a fazer o jogo correr. O Otávio recebeu o amarelo numa entrada duríssima dele, inclusive, mas tá certo. O Libertadores não existe tirar o pé, não. E precisou ser substituído. Entrou o Fausto Vera, que manteve ali o padrão de marcação do Atlético no meio-campo, e o time realmente deixou o jogo correr até o apito final. Ainda teve uma chance numa espécie de transição ali na última bola, que o Paulinho
carregou e o Atlético chegou a fazer a casinha ali do 3 contra 2, né? O cara que estava mais próximo do Bernard não acompanhou o Bernard, igual um foguete, passou para ser uma opção pela esquerda para o Paulinho, o Vargas estava aberto pela direita, então no momento da finalização do Paulinho, nesse último lance do jogo, se você pega o frame, ele tinha o Vargas pela direita ou o Bernard pela esquerda como opções, e ele opta pela finalização, a bola passa por cima e infelizmente a gente não faz o segundo gol. Mas beleza, foi tiro de meta, o cara bateu o tiro de meta, o goleiro deles, e o juiz apitou o fim do jogo para a nossa comemoração. Uma classificação importantíssima, realmente, tecnicamente falando, não foi um grande jogo do Atlético, longe disso, todos os jogadores admitiram isso na zona mista, o Milito admitiu isso em entrevista coletiva, esse time pode jogar mais, o gramado explica em parte a dificuldade desse time de produzir, mas não explica totalmente. Eu esperava um time mais regular do ponto de vista de desempenho depois do retorno dos desfalques, né? Depois do retorno dos jogadores que estavam fora, ou de pelo menos grande parte deles. Agora a gente ainda tem desfalque, o Hulk está fora, que é o principal jogador do time, mas no jogo do São Paulo, que a gente venceu inclusive para cá, eu esperava um time mais regular do ponto de vista de desempenho. Mas eu ouvi uma coisa que o Edu Panzi falou na Itatiaia e ele está coberto de razão. Pode olhar o futebol brasileiro como um todo hoje. Pode parar para assistir aí os últimos 10 jogos, se tiver tempo para isso, dos principais times aí que a gente coloca como concorrentes. Talvez o único que seja um ponto fora da curva, um time que está conseguindo manter uma regularidade de desempenho e de resultado, seja o Botafogo, tá? E ainda assim foi eliminado na Copa do Brasil. Talvez o único seja o Botafogo, porque o Palmeiras está oscilando, o Flamengo está oscilando, o nosso rival, que chegaram a colocar em dado momento como candidato a título brasileiro, está oscilando. Então, não existe nenhum time no Brasil, talvez com exceção do Botafogo, como eu disse, sobrando e jogando essa bola toda todos os jogos. Tá muito parelho, tá muito equilibrado, mas a gente tem que olhar para o nosso lado, né? Tem que olhar para o nosso desempenho e é uma conclusão até um tanto quanto óbvia que esse time do Galo pode jogar mais. Vamos para o Mineirão agora contra o Fluminense, é um gramado bem melhor, e o Atlético pode e deve fazer um jogo mais vistoso contra o Fluminense. Foi o que eu falei também no meu texto lá em O Tempo. Falei pré-jogo e falei pós-jogo. Não era hora ontem de a gente ficar com briguinha sobre escalação, e eu acho isso, eu acho aquilo, era hora de união, concentrar no que a gente tinha que fazer, que era um jogo de oitavas de final de Libertadores. Concentramos, jogamos bem, muito bem, sobramos? Não. Competimos? Sim. Vencemos? Sim. Passamos de fase? Sim. Beleza, agora vira a chave, voltamos para o Brasileiro, voltamos para um gramado decente e esse time precisa produzir mais, beleza? Foi bem legal. Essa análise acho que foi bem fluida, deu pra gente falar bastante coisa e espero que você tenha gostado também, acho que eu não esqueci de nada e eu conto com vocês, claro, nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, lembra de deixar o like que ajuda demais.